Fala, Senhor Igreja, tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse canal. Hoje eu estou em crise, são 6 horas da manhã. Quando a vontade de Deus é que a gente não faça nada, que a gente apenas permaneça aguardando. Eu sou uma pessoa que eu gosto de mostrar ação. Eu sou uma pessoa que gosta de criar, de desenhar, eu gosto de preparar a palavra, eu gosto de fazer arte, eu gosto de dança, eu gosto de movimentação. Mas o Senhor tem me chamado para ficar aqui durante as madrugadas parado. Não parado, mas recebendo uma palavra, buscando, estudando alguma coisa. É tão difícil para mim permanecer sem fazer algo. Sabe, Deus não está me pedindo para fazer nada. Só seja filho. E ser filho é suficiente. E eu estou um pouco em crise por isso. Porque às vezes a gente não consegue ser só filho. Sabe, só ganhar algo porque por ser filho, você tem que dar algo em troca para outra pessoa. Sobre ser amado por ser filho, sobre ser filho, só ser filho. E eu estou em crise, porque eu gosto de dar resultados. Eu gosto de entregar trabalhos, eu gosto de mostrar para as pessoas que eu sei o que eu sei fazer e o que eu não sei fazer. Então eu estou na mesa do médico chamado Jesus Cristo, e ele tem me mostrado todas as minhas doenças, as mentais, as espirituais, as faltas, as feridas. E eu só estou conseguindo chegar nesse lugar de ser curado porque eu estou ouvindo a voz de Deus. Porque eu estou parado, observando o que tem de errado em mim. Eu estou conseguindo me ouvir. Eu estou sendo bem moldado no silêncio, sabe? Porque às vezes eu fico aqui, aqui é um vidro. E aí eu consigo ver a frente da igreja. E às vezes eu fico aqui olhando para frente com a Bíblia aberta, que nem hoje, tem uma palavra para ministrar na sexta-feira. Às vezes Deus ele só quer isso, que a gente se sente, olhe para a janela e veja as coisas ao redor. E isso é frustrante, tá? É lindo demais, mas também é frustrante. Faz 3 meses que eu sirvo a Deus nesse horário da noite. Mas essa semana tem sido uma semana de, pai, o que eu estou fazendo para o reino? No que eu estou somando? O que eu estou fazendo aqui? E aí Deus me sopra que tem orações que eu estou fazendo aqui que ninguém vai fazer. E Deus fala comigo que a gente só consegue ser curado quando nós estamos em silêncio. Nós conseguimos ser curados quando nós estamos ouvindo o nosso problema, quando nós estamos ouvindo o nosso coração, quando estamos ouvindo a voz de Deus. Porque Samuel foi chamado 3 vezes. Só na 3ª vez ele ouviu. Deus tem nos chamado, sabe, para o secreto, nos chamado para fechar a porta, nos chamado Brasil para viver isso. O Senhor diz, estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Eu estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. Há uma nação que não invoca o meu nome. E eu disse, estou aqui, estou aqui. O dia todo abri os braços para um povo rebelde. Mas eles seguiram seus caminhos perversos e suas ideias distorcidas. E Deus ele tem batido na porta dos nossos corações, tem nos chamado, a voz dele tem chamado o Brasil para esse lugar de secreto, mas a gente não está indo. Deus tem chamado a gente para esse lugar, de ouvir as nossas dores, de ouvir o nosso coração, de falar para ele o que está doendo, o que não está, de interceder pela igreja enquanto ninguém entende o que tu faz. Deus ele só nos espera. Ele é um homem, ele é um amigo, ele quer estar com a gente, ele quer conversar com a gente, ele quer ouvir o nosso coração. Porque nós perecemos por falta de paternidade, perecemos por falta de carinho, de amor, de atenção. E tudo isso está no Espírito Santo, tudo isso está em Jesus. Basta a gente chamá-lo. Procurem a presença de Deus, procurem ouvi-lo, procurem conhecê-lo, procurem ter intimidade com o Pai. Porque o amor está se esfriando e nós não podemos deixar isso acontecer. Nós somos responsáveis pela presença de Deus. Nós somos responsáveis por amá-lo, cuidá-lo, zelar pela presença, por carregar a arca. A igreja não pode perecer por falta de amor. A igreja não pode perecer por falta de conhecer a Cristo, por falta de fechar a porta e ouvir o seu coração. Às vezes nós estamos tão ansiosos, tão cheios de nós mesmos, não conseguimos mais ser curados por Deus. Em Isaías 64, Isaías está orando sobre o povo. E Isaías pede para Deus, tenha misericórdia do meu povo. Deus não se importa com o que a gente está errando. Ele apenas está esperando a gente se posicionar para chamá-lo, para que a gente possa ser ajustado, moldado por ele, sabe? Porque eu estou frustrado de não fazer algo para Deus, não ir pregar, não ir cantar, não ir dançar, não cuidar das crianças no ministério infantil. Mas Deus está me dizendo, filho, tu está fazendo como Maria, que estava aos meus pés, estava me adorando, estava cantando, estava prostrada, estava intercedendo, estava orando. Tem algo que eu não gosto, é quando eu ouço alguém cantando. Cara, eu não sinto a presença de Deus no cantar, na palavra, na forma que a pessoa age.
Por quê? Porque não tem a presença, só está fazendo o que sabe fazer, sem Deus, sabe? Tentem entrar nesse lugar de ouvirem o seu coração, ouvirem as suas ansiedades, as tristezas, para que nós possamos ver os braços de Jesus, ver os braços do Pai, ouvi-lo chamar e correr para esse lugar de abraço, sabe? Porque Deus, ele tem um lugar de abraço para nós, ele espera para nos abraçar. E a gente tem que se posicionar para isso. E, cara, aproveitem a presença. A gente tem a sorte da presença ser de graça, do Pai ter se manifestado através de Jesus, ter rasgado o véu, para que a gente pudesse hoje, cara, participar do corpo de Cristo. Permaneça gastando a sua vida. Não vai procurar um propósito maior, sendo que o Pai está no secreto. E o maior propósito que a gente tem, cara, é ler a Bíblia, é buscar, é orar, é conhecer. E a partir desse amor eu consigo gravar um vídeo, sabe? A partir desse amor eu consigo mostrar a graça de Deus. Os braços de Deus estão abertos. O sorriso de Deus está nos esperando. O amor de Deus nos espera. Basta a gente se posicionar e falar: Pai, eu estou aqui, preciso ser tocado. Eu posso ser bom em muitas coisas, mas se eu não tenho a presença de Deus, cara, de nada importa. De nada importa. Então busquem a presença de Deus, porque o Pai está de braços abertos, só esperando para ouvir o seu coração. E às vezes Deus não quer que tu faça um monte de coisa, não. Deus não quer que tu esteja em 5 ministérios, sendo um missionário que lava, passa, cozinha e ainda prega e ainda canta. E às vezes a missão é ouvir Deus. E para ouvir o que Ele quer, a gente tem que nos calar. A gente tem que calar nossa alma, nossa carne e conseguir ficar pelo menos a sós com Deus. Que eu acho que essa geração não consegue mais ficar a sós com Deus. E Ele está esperando. E esperando. E Ele continua esperando, porque Ele é um bom Pai.